Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida, se tu és o Messias? Dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo Evangelho esse de hoje, não é? A dúvida permanente no coração de muitas pessoas, desses judeus aqui, era se Jesus era ou não era o Messias, e eles vão querer uma prova, eles vão querer um sinal, e Jesus vai dizer: eu já dei sinais, vocês não escutam. Sabe por que vocês não escutam, que vocês não percebem? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Essa que é a grande verdade. Deus, Ele fala, Deus, Ele grita no bom sentido. E como que eu vou escutar, Padre? A voz de Deus é uma voz que permanentemente dentro de nós ressoa o amor. E por mais que nos afastemos da verdade e damos ouvidos às outras vozes, a voz de Deus continua falando de amor dentro de nós, continua falando de ternura, continua falando para a gente caminhar, para a gente vencer, para a gente dar passos. A voz do pastor é a voz do amor, mas o problema é que a gente escuta muitas vozes de muitas pessoas, de muito jeito, e aí nós vamos dando atenção, nós vamos dando ouvido para as vozes que falam de mentira, que falam de pecado, que falam de adultério, que falam de pornografia, que falam de vícios, que falam de erros e fala de tantas outras coisas, e nós vamos se afastando de Deus, vamos esquecendo a voz de Deus, vamos esquecendo o amor de Deus, vamos esquecendo a ternura de Deus e vamos nos apegando às coisas, vamos nos apegando às pessoas, e aí nós vamos nos distanciando e vamos ficando como que surdo, não escutamos mais a voz de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida. E por quê? Porque a gente não vai atrás, porque a gente já não segue mais o pastor. A gente segue tantas coisas, tantos partidos políticos, a gente segue tanta time de futebol, a gente segue tanta programa de televisão, a gente segue tanto disse-me-disse, fofoca, não é? Pessoas que não têm uma vida de fé, que não têm uma vida de comunidade, que diz, faz o mesmo coelho, desconta na mesma moeda, e nós vamos nos afastando do pastor, nós vamos esquecendo a voz de Deus. Isso é triste demais, isso é triste demais, quando Jesus fala, olha, vocês não conhecem a minha voz, porque vocês não pertencem às minhas ovelhas. E aí, vocês pertencem às ovelhas de Jesus, ou vocês estão escutando outras vozes? Pense nisso. Louvado seja Deus. Amém.